Boa noite, meus amigos da página do Centro Espírita Francisco de Assis. Iniciamos aí mais uma reflexão espírita das parábolas de Jesus. As parábolas que são tão reconfortantes, ainda mais a gente olhando pela visão espírita, né, que nos traz tanto conforto. Se eu tiver com algum problema no áudio, algum vídeo, alguém me dá um retorno aí, tá? Então, hoje, mais uma parábola para a gente refletir. A parábola de hoje, a parábola dos talentos, né? Com certeza muito falada, muitos já ouviram, mas eu vou confessar uma coisa, é uma parábola que me incomoda, uma parábola que mexe comigo. Então, eu seguindo, né, o livro do Alírio, que fala sobre as parábolas terapêuticas, e essa é uma das parábolas que mexe comigo, né, ela me incomoda, e tudo aquilo que incomoda é interessante, né, porque tira a gente dessa zona de conforto. Então, essa que eu trago hoje para vocês. Boa noite aos amigos que já estão aqui, o Renato, a Maria Lúcia, a Vera. O que eu vou fazer agora? Eu tinha pensado em ler essa parábola, mas eu estou achando tão interessante buscar o vídeo da parábola, porque a gente entra, né, dentro da proposta de Jesus, né, todo o vídeo. Eu sinto como se despertasse aquelas memórias, né, a memória astral que nós temos, sabe, sei lá, quantos, por onde já andamos, né? Então, quando a gente vê a imagem, o vídeo, é muito interessante. Então, eu vou continuar com essa proposta de buscar as parábolas em vídeo. Certo? Então eu vou colocar mudo meu microfone aqui e vou trazer a parábola em vídeo para depois a gente refletir sobre ela, tá? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto
e ranger de dentes. Essa parábola é uma daquelas que mexe comigo, né? Então, vamos aí refletir sobre esse tema proposto por Jesus. Jesus já nos indica que existem duas formas de nós lidarmos com esses bens, com esses talentos que nós recebemos. Então, quais são as duas formas? O servo diligente e o servo negligente. Diligente é aquela pessoa que faz com carinho, que faz com cuidado, que faz com apreço, né? Que são aqueles que, recebendo esses bens, né, esses talentos, cuida deles e multiplica. E o negligente é aquele que deixa de lado, né? Não faz, não preocupa. E o interessante quando Jesus utiliza talento, eu até já comentei isso em outro estudo, que o talento é um valor muito alto, né? Tanto que para aqueles que não tinham, né, não conseguiam colocar a mão em dinheiro, lidava com o talento em relação a dias de trabalho, e era muitos dias de trabalho, né? Então, quando a gente fala de talento, a gente já entende que não é uma moedinha, é um valor alto. E até eu fui buscar isso para tentar compreender, né, o que realmente seria em questão de peso. O talento ele poderia ser de prata ou de ouro. E normalmente era um peso equivalente aí de 28 a 30 quilos. Então imagina um talento, 30 quilos de prata é muita coisa, né? Então era algo que, quando Jesus fala que esse Senhor deu um talento, deu 2 talentos e deu 5, é um valor expressivo. E ele passa isso, e ele coloca que esse Senhor dá esses talentos de acordo com a sua capacidade de administração. Olha que interessante. Porque se a gente já compreende que esses talentos são os valores que nós recebemos, são os bens que nós recebemos para essa encarnação, então por que um recebe 1, outro recebe 2, outro recebe 5? Porque o Senhor entrega a seus servos a quantidade de talentos de acordo com a capacidade de cada um. Isso demonstra misericórdia divina, demonstra esse amor incondicional que é tão difícil a gente compreender, né? A gente compreender essa essência divina desse amor incondicional, onde ele entende as dificuldades e as vitórias de cada um. Nós não viemos aqui para errar. Se nós erramos, é por escolhas equivocadas, é por ignorância. Mas a proposta divina de uma reencarnação não é o erro, não é piorar a nossa situação. Então, se eu não tenho condições de ter 2 talentos, eu vou ter um só. Se eu tenho condições de ter 2, eu vou ter 2. Ah, eu já tenho condições de ter 5, então eu vou ter 5. E se eu não tenho condições, então você vai receber 1. Essa é a proposta divina, onde você vai ter aquilo que você tem condições de administrar. Isso é muito bonito. E faz a gente pensar, né? Principalmente na nossa vida, né? Aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu preciso administrar. E por isso, eu quero falar primeiro sobre o ponto que mais me incomoda nessa parábola. E o ponto que mais me incomoda é o ponto desse servo negligente, né? Como Jesus fala na parábola do servo inútil. O que acontece com ele? Ele recebe menos que os outros, porque de certa forma ele não teria condições de administrar o mais. Então ele recebe menos. Só que o que ele faz com essa pequena quantidade? Ele enterra por medo. Medo de quê? Medo de não dar conta de fazer o que precisa. Medo de perder. Então, com medo de perder esse talento, o servo vai e enterra essa quantidade de prata. E depois, quando o Senhor retorna e faz a prestação de contas, ele entrega a mesma quantidade. E é interessante isso, né? E essa passagem, essa parte específica, ela me incomoda. Não sei se é porque, com certeza, eu devo ter aí uma afinidade com esse servo, então isso me incomoda. E quando, né, na parábola fala servo inútil, o negligente é porque ele não fez o cuidado necessário, mas servo inútil, por que é servo inútil? Porque inútil é aquele
que não vai ter necessidade se ele for retirado do trabalho, né? Então isso incomoda quando a gente presta atenção nessa palavra de Jesus. E ele enterra esse talento porque ele tem medo de perdê-lo e na hora de prestar conta ele não saber como que ele vai agir diante de alguém poderoso e de alguém que ele acha que vai aplicar, né? Vai aplicar a violência ali. E é interessante porque ele fala o seguinte, né? Ele não queria enfrentar a fúria do Senhor, porque ele conhece e sabe que esse Senhor ceifas onde não semeou e ajunta onde não espalhaste. Talvez porque isso não seria obrigação do Senhor, mas dos próprios servos, né? Mas é uma situação que muitas vezes eu acredito que quando a gente tem esse medo de trabalhar esses valores, essas dádivas que a gente recebe para a nossa reencarnação, e aí dádivas não são só coisas boas, tá? Eu sempre pauto isso, porque a gente às vezes olha só com um olhar material e esquece de compreender que a vida toda nos dá situações de evolução. Então, esses talentos que eu recebo, muitas vezes eu não quero trabalhar em cima deles, então eu fico quietinha no meu canto, né? É aquela situação, eu não quero errar por fazer, mas também não quero errar por não fazer, então eu prefiro ficar quietinha. Será que é essa que deveria ser a nossa postura mesmo? Diante daquilo que a vida se apresenta para nós, diante de cada situação que exige de nós decisão, que exige de nós esforço, trabalho, será que eu tenho que ficar quietinha e esperar passar? Né? Se eu é aquela situação, eu não faço por medo de errar, e eu também não quero fazer porque eu tenho receio, e aí eu também não faço e fico quieta, mas será que é essa a proposta? Será que isso não é esse chamamento de Jesus? Isso nós vamos pensar hoje aqui. No livro Terapêuticas, Parábolas Terapêuticas, o Alírio fala desse movimento, desse medo, né, do enterrar o talento, e ele cita isso como um movimento comum das nossas vidas, que seria a motivação do afastamento. O que é essa motivação do afastamento? É quando a pessoa ela quer se afastar do problema, porque ela acredita que ela não dá conta. Ela não pensa no resultado, mas ela pensa em todo o trabalho que fazer, que chegar naquele resultado vai dar. Então, o foco principal da pessoa que enterra o talento, ele está no problema e na sua suposta incapacidade de resolvê-lo. E com isso, ele prefere não se arriscar. E ele não se arriscar, ele vai ficar, como eu disse antes, né, quietinho na vida, né? Só que aí eu torno a perguntar, será que é essa a nossa proposta? O grande problema nosso não é ficar quietinho e cruzar os braços, mas é saber que tem que fazer e não fazer. E aí, quando Jesus fala que esse Senhor chama ele de servo inútil, é porque inútil é aquele que não vai fazer falta se for retirado do trabalho. Olha só. E isso a gente, assim, eu particularmente, eu assusto quando eu olho dessa forma, nessa matemática, né, dos talentos que Jesus coloca, porque eu, principalmente, eu compreendo, né, que nós não estamos aqui somente para devolver na forma exata aquilo que eu recebi. Quando eu retornar no plano espiritual, e aí eu tiver que prestar contas, eu não quero voltar e devolver somente aquilo que eu recebi. Eu tomo muito cuidado para não devolver faltando, né? Mas eu também não quero devolver de forma exata. Eu quero multiplicar. Né? E isso me chama atenção nessa parábola. E a atitude egoísta, e aí foi lendo um dos livros do Haroldo, a atitude egoísta de um mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos, né? É aquela atitude onde eu dou somente aquilo que eu recebo. Eu não sei fazer mais. E a mudança para uma regeneração seria quando eu conseguisse compreender que eu tenho que dar além daquilo que eu recebo. E aí ele faz uma comparação com essa parábola. Então, se eu chego aqui com um corpo perfeito, que me dá condições de trabalho, com uma inteligência que me dá condições
de raciocínio, eu tenho que fazer mais por ele. Eu tenho que fazer mais por isso. Eu tenho que botar toda essa energia, colocar toda essa força vital, não só para uma questão de evolução, mas para uma questão de necessidade de convivência, de fazer a diferença onde nós estamos. O Evangelho de Jesus não é algo para ser estudado só nas letras, mas é para ser aplicado no dia a dia. Então, fazer a diferença no meio onde eu vivo, no dia a dia, é algo que é uma proposta de Jesus de forma constante. E aí eu questiono, será que eu estou fazendo isso? Ou será que eu estou enterrando meu talento? Às vezes, quando convivemos com pessoas difíceis, né, é mais fácil deixar para lá do que, de repente, escutar. Aquela pessoa que só reclama, é o jeito dela, né? E se por acaso ela está perto de mim, tem que ter um motivo. Mas eu prefiro ficar quietinho no meu canto, não deixa para lá. Difícil conversar com aquela pessoa. Será que não seria um exercício meu de paciência? E pegar esse talento e aumentá-lo e multiplicá-los? Né? E aí? Isso realmente me faz pensar. E me faz pensar principalmente na oração de Francisco de Assis, né? No dar mais, além daquilo. E me faz pensar que a gente busca tanto esse mundo de regeneração, né? Nós estamos falando tanto sobre isso, essa mudança, mas se a gente continuar nessa ideia que eu vou dar somente aquilo que eu recebo, eu vou continuar num movimento egoísta. E é o que o Haroldo fala, que é uma das características do planeta de provas e expiações, porque a minha caridade, ou aquilo que eu dou ao outro, é conforme o que eu recebo. Então, se eu recebo raiva, eu vou dar raiva. Ou se eu recebo só um pouquinho de atenção, eu vou dar só um pouquinho de atenção. E eu teria que fazer mais. Né? Essa é a proposta, e aí exemplificada por Jesus nessa parábola dos talentos. E o que mais me incomoda é que a gente sabe, né, que diante de todas essas situações, quando ele fala lá que esse servo inútil, ele vai ser retirado tudo, e vai ter choro e ranger dos dentes, essa é uma parte que eu realmente me questiono. Porque a gente sabe que nós vamos sofrer as consequências da nossa inércia. O Espiritismo nos traz isso de uma maneira muito clara. Eu vou sofrer as consequências da minha inércia, da minha preguiça. Eu não tenho tempo previsto para evoluir, mas eu tenho que fazer esse movimento. Faz parte da minha essência fazer esse movimento. E quanto mais eu ficar na inércia, eu vou sofrer as consequências dessa inércia. E vão chegar reencarnações onde talvez eu não tenha nada. Talvez eu não tenha um corpo perfeito, eu não tenha a vista, eu não tenho a fala, eu não tenho a audição. E não é o choro e o ranger de dentes diante de uma punição de Deus, mas de uma proposta de despertamento. Desde o início, eu tenho comentado muito a respeito disso, desse despertar de consciência. Nós já estamos no momento que nós temos condições de analisar, de despertar, não de ter mais uma vida somente reativa, mas eu ter condições de decidir os caminhos. E quando nessa parábola fala, é importante a gente observar a nossa própria encarnação, sobre esses talentos que eu tenho e sobre as propostas das próximas encarnações que eu quero. Porque se a gente focar somente na nossa vida hoje, nós vamos ver o que nós temos e o que nos falta. E aí, assim, né, você sempre sabe aquilo que você quer ter, ou aquilo que você não quer. E a gente pensa assim, né, daqui 10 anos, daqui 20 anos, será que a gente já pensou nas próximas reencarnações? Porque se tudo é um plantio, uma colheita, o que eu estou plantando agora, nesta reencarnação, para que eu possa colher nas próximas? Porque com certeza eu estou colhendo hoje coisas que eu plantei para trás. Então o que eu quero para frente? E eu já decidi que esse servo inútil eu não quero ser. Porque realmente isso é pesado de ouvir, né? Essa proposta de você chegar aqui com algo maravilhoso, e você devolver da mesma maneira. E olha, eu tive medo. Eu não mexi, eu não fiz nada. Eu enterrei porque eu fiquei com medo até dos outros roubar. Mas eu estou te devolvendo do mesmo jeito que eu recebi. Imagina.
É a mesma coisa de você dar o presente para alguém, que você escolhe com muito carinho que você quer que ela use, e de repente você vê que a pessoa não usou, né? Mas não, ela não usou porque ela tinha medo, porque ela quer guardar uma recordação. Não, o presente é para usar. Eu quero ver a pessoa usando aquilo, eu quero ver a pessoa usufruindo daquilo. Então é algo que a gente tem que pensar, realmente. Né? Esse é um ponto-chave dessa reflexão. E no Kardec questiona com os espíritos, deixa eu até colocar aqui a resposta, que aí para fechar sobre essa situação dessa nossa inércia, né, dessa nossa inutilidade, às vezes, que nós nos fazemos, né, durante a vida. Kardec pergunta na questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí a resposta dos espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que responsabilidade. É algo que nós temos que realmente refletir. Não é só eu não fazer o mal, mas eu vou responder por aquele bem que eu deixo de praticar e o mal que aquilo ocasiona. Por isso não dá para eu enterrar os meus talentos. Por isso não dá para eu ficar de braço cruzado esperando a vida passar, para lá depois, no plano espiritual, eu ver. Não dá. Eu disse, eu não sei se foi na última, sobre a questão do tempo, né? Que às vezes a gente fala assim, o tempo resolve tudo. Não, o tempo é um auxiliador, né? Ele nos auxilia. Nós temos que fazer nossos esforços. E isso me chama a atenção porque muitas vezes eu pensei dessa forma, muitas vezes eu agi assim, dá muito trabalho, deixa que o tempo resolve. Não, o tempo não vai resolver. Quem tem que resolver sou eu. Se isso está aqui nos meus braços, se isso está aqui no meu colo para que eu resolva, então eu realmente tenho que tomar essa atitude. Então, diante dessa resposta, né, dos espíritos, que não é só eu não fazer o bem, não é só eu não fazer o mal, mas o silêncio do meu bem vai pesar. Então, diante disso tudo, nós temos que realmente refletir que nós não podemos ficar na inércia. Se nós queremos fazer, nós temos que fazer. Mas aí eu entendo que é difícil. Como que é difícil quando eu tento fazer algo, mas a inércia e a preguiça me aprisionam. O medo de não dar conta, o medo de fazer errado, o medo de perder me aprisiona. E assim nós vamos ficando nessa inércia, né, de não querer fazer, de deixar o tempo passar. Tem uma história interessante sobre isso, que é o seguinte, sobre essa nossa dificuldade de fazer daquilo que é necessário. É o que o Renato diz, nós não podemos ser mornos, isso mesmo. Nós temos que ser quentes ou sermos frios, mas nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ter essa vontade, essa força. Essa história, ela é muito interessante porque é muito parecida com a gente, né? Então conta lá essa história de um jovem, né? Um jovem senhor dos seus 48, 50 anos. Vamos dar um nome para ele, vamos colocar o nome de Antônio. Ele trabalha em banco, uma vida estressante, e aí ele começa a sentir uma dorzinha no peito. Aí ele procura o médico vê que ele está com os exames alterados, estresse, e vira para ele e fala assim, olha, você precisa fazer caminhada. Então vai num parque, faz uma caminhada, isso vai te aliviar o estresse, porque se você não fizer, você vai ter problema cardíaco. Mas no ponto que está, ainda você consegue reverter o quadro. Aí ele pensa, né, fala assim, nossa, eu preciso fazer caminhada, porque o médico mandou. Só que ele trabalha até tarde, e o único horário para ele poder fazer essa caminhada seria de manhã. Só que acordar cedo, o Antônio não gosta. A cama de manhã é tão boa, né? E aí ele coloca na segunda-feira o despertador para tocar 6 horas da manhã. Ele desperta, ele olha e fala, amanhã eu começo, essa cama tá tão boa. E chega amanhã, o despertador toca de novo 6 horas e fala, mas, nossa, ontem eu dormi tarde, o serviço foi tão estressante, vou dormir mais um pouco. Eu mereço esse sono. E assim vai.
E assim vai. E ele sempre fala, né? Nossa, eu precisava fazer a caminhada, porque o médico me disse que eu tô doente. Se eu não fizer a caminhada, eu vou piorar. Mas só que ele nunca faz. E ele perde uma excelente oportunidade, né? De andar ao ar livre, de escutar os passarinhos, de sentir aquele frescor da manhã. Mas tudo bem, né? É difícil, né? A gente mudar, né? E aí, um dia trabalhando, ele sente uma dor muito forte no peito e uma dor insuportável. Os colegas correm com ele para o hospital e ele estava tendo um ataque cardíaco. A sorte é que ele foi socorrido a tempo, então deu tudo certo. E quando o médico deu alta para ele, o médico fala isso para ele: olha, você tem que fazer caminhada. Se tiver um outro ataque, talvez você não saia com vida dessa situação, né? Você vai desencarnar. E aí ele começa então, né? Com medo da doença, olha a motivação para o afastamento. Ele está afastando da doença, então ele quer, então ele começa a fazer a caminhada. Aí ele faz a caminhada não com muito gosto, porque ele quer afastar da doença. Ele não quer ganhar saúde, ele quer afastar da doença. Então ele começa a fazer a caminhada. E aí, com uns 6 meses, 7 meses, que ele fica bem, os exames estão tudo bem, ele está se sentindo bem, ele começa a diminuir a caminhada, porque ele está afastando da doença. Como ele está se sentindo saudável, ele para com a caminhada. Só que aí começa a voltar de novo as dores no peito. E vira um ciclo, né? Muitas vezes nós fazemos isso em nossa vida. Quantas vezes eu quero fazer algo e eu quero afastar do problema? E aí, na hora que eu afasto do problema, eu não aprendi ainda a lição, eu só quero afastar daquele problema, porque eu enxergo tudo como um problema. Eu não enxergo como uma condição de melhoramento, uma condição evolutiva. E eu quero afastar daquele problema. E na hora que eu percebo que eu estou afastando, eu volto com as mesmas atitudes. É aquela velha conversa, né? Eu quero resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, reflexão, nós temos que pensar. Mas o que os servos que multiplicaram, né, os talentos, o que eles fizeram de diferente? Qual foi a atitude deles de diferente daquele que enterrou? Primeiro, eles não tiveram medo, né? Independente se eles iam perder ou não, eles não tiveram medo disso. Eles determinaram o objetivo e correram atrás disso. Essa é chamada motivação por aproximação, que o Alírio coloca nessa parábolas terapêuticas. Ele coloca, deixa eu ver se é esse aqui. Não, ele coloca que o foco está na solução dos problemas, no resultado e não no esforço. Então, aqueles servos, né, que multiplicaram, eles não estavam preocupados no trabalho da multiplicação, mas eles queriam ver o resultado, eles queriam ver a multiplicação. E quando a gente passa a olhar sobre todas as situações da nossa vida, na solução do problema, não existe tanto esforço. Porque eu não vou focar no trabalho necessário para aquilo, mas na solução. Quando eu começo uma faculdade, se eu pensar a quantidade de noites que eu vou dormir mal, a quantidade de trabalhos que eu tenho que fazer, a quantidade de páginas que eu tenho que ler, a quantidade de livros, o tempo todo, e os finais de semana que eu vou ter que passar estudando, se eu focar só nisso, eu vou desistir na metade do curso. Mas se eu focar na profissão, no diploma, naquilo que vai me acrescentar, a faculdade vai passar que vai ser uma beleza. Como tudo, né? Se diante de uma doença eu vejo somente a doença, né, mas eu vejo o remédio como uma solução, eu faço um tratamento médico que o remédio me dá é um pouco complicado as reações dele. E aí, interessante que até o momento onde eu pensava no remédio, com todos o mal-estar que ele me trazia, o remédio só me dava mal-estar. Mas quando eu comecei a olhar aquele remédio com gratidão, eu falava, nossa, que maravilha, ainda bem que tem o medicamento, que isso vai me ajudar. Eu realmente não tive mais as reações não boas, né? Então, tudo é o ponto de vista, porque nós temos todas as possibilidades. Mas agora, como que eu tô trabalhando com isso? Se eu focar só no problema, gente, que o negócio aumenta de tamanho. Eu preciso focar na solução. E na hora que eu olho para a solução, essa caminhada até a solução, ela vai ser aliviada. E isso é interessante porque nessa parábola, né, ele entrega
talento, 2 e 5. O de 1 enterra, o de 2 multiplica para 4, entrega os 4. E o de 5 multiplica para 10. Se a gente pensar em quilos, né, como foi falado lá, que cada talento equivalia a 30 quilos, imagine então o que tinha 2 talentos, que na verdade ele tinha 60 quilos, ele multiplicou para 120, né, e o que tinha 5 talentos, se é 30 quilos, que tinha 150, ele multiplicou para 300. Olha que proporção, não é 1 mais 1 mais 1 mais 1, mas é uma proporção enorme, é quase que uma exponencial. Isso demonstra porque quando a gente faz o primeiro esforço para sair da inércia, a espiritualidade toda está nos auxiliando, e quando a gente foca no resultado positivo, o trabalho em si não tem tanto peso. É uma ajuda quase que a gente nem percebe. A gente só precisa sair dessa inércia. Eu preciso parar de enterrar meus talentos por medo. Eu preciso entender que é hora de trabalhar, que é hora de se esforçar, mesmo com todas as limitações, com poucas as dificuldades, porque Deus, na sua misericórdia divina, nos entrega aquilo que nós temos condições de administrar. Então, eu não tenho como errar, né? Eu posso fazer ali situações equivocadas, mas eu não vou perder. Eu não posso chegar lá no plano espiritual, né, com uma proposta de trabalho que aqui chego e na hora que eu retorno eu falo assim, eu cruzo os braços e falo assim, olha, infelizmente eu não fiz porque eu tive medo de errar, tive medo de prejudicar, tive medo de arrumar mais débitos. Não é essa a proposta. A nossa proposta de vida, ela é movimento. E às vezes a gente acha que a gente não tem condições, né? Não, mas tá equivocado isso, a minha carga está muito maior, eu recebi talentos, não, eu recebi foram pesos mesmos, né? Talvez alguém possa até pensar dessa forma. E aí eu quero relembrar com vocês a vida do Chico. Ele fez tanto com tão pouco. Olha que maravilha de exemplo. Tem um texto, uma passagem da vida dele, quando ele estava escrevendo lá aquelas obras enormes, como Paulo Estevão e todas as outras de Emmanuel, e o irmão dele ajudava, né? O irmão dele até que se chama André. E o irmão dele desencarna. E tinha um filho deficiente com paralisia cerebral. E a esposa também estava doente. E o Chico continua cuidando. Então imagina uma pessoa que trabalhava 8 horas por dia, ganhando salário mínimo, que tinha ali a obrigação de sustento da sua casa com seus irmãos menores. Então ele trabalhava 8 horas por dia, fazia psicografia praticamente 8 horas por dia, atendia no centro. Olha o tanto de coisa que ele fez, com tão poucas condições materiais. E às vezes a gente com tanto e não dá conta de fazer nada, né? Por isso que eu acho que essa parábola me incomoda, porque ela me cutuca, sabe? Ela fala, olha, presta atenção nos talentos que a vida está te dando. Não enterra, não. Essa é uma responsabilidade que a gente tem. E Kardec, continuando nesse raciocínio, Kardec na questão 911, ele questiona aos espíritos se nós não teríamos aqui, nas nossas vidas encarnadas, paixões tão vivas e irresistíveis que a nossa vontade seja impotente para dominá-las. E aí o que os espíritos respondem? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Quando um homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Olha só, hein? Então, quando eu acho que algo eu não dou conta de movimentar, um vício, o acordar cedo, né, inúmeras outras coisas que a gente sabe que precisa mudar. Mas aí a gente vai deixando para depois, vai falando assim, mas é muito difícil mudar. Mas você recebeu a inteligência, você recebeu inúmeros instrumentos para fazer essa mudança. Mas é muito difícil mudar. E quando a gente vai permitindo que essas paixões, esses vícios, né, continuem, é porque esse que somos realmente nós, não essa personagem que nós
exercemos em cada encarnação, mas esse espírito que é realmente cada um de nós se compraz com aquilo, mesmo que a gente conscientemente a gente não queira. E para isso, a gente precisa compreender essa natureza espiritual, porque quando a gente faz isso, nós entendemos o que realmente nós precisamos reprimir. E quando a gente entende o que precisa mudar, o que nós precisamos mudar em nós, e aí os espíritos continuam, transformá-las, que são esses vícios e essas paixões, é para ele, né, é para nós, espíritos, uma vitória do espírito sobre a matéria. Essa é a evolução, essa é a caminhada. É difícil parar de falar mal, né, a maledicência. Quando você vê, você já está lá com a linguinha falando. É difícil, mas vamos tentar, vamos diminuir. Vamos pelo menos parar de falar, a gente pensa, né? Então, assim, eu não falo mal mais, eu só penso mal. Aí, com o treino, eu vou fazendo, daqui uns dias eu paro até de pensar mal. Olha que bonito isso. É a repetição. Quando a gente quer aprender um instrumento, como é que a gente faz? A gente não nasce de um dia para o outro sabendo tocar, a não ser aqueles que já trazem essas memórias, né? Como a gente vê em crianças tocando cedo. Mas quando você realmente precisa aprender algo, quantas horas de estudo é necessário? E assim, depois você. Só que você continua estudando porque você sabe que você vai tocar uma peça. Aí você escuta alguém tocando a peça, e você fala, nossa, eu quero tocar igual ele. E aí você se esforça. É difícil, você vai pedacinho por pedacinho da partitura, põe no metrônomo, erra, olha a afinação, e na hora que você consegue tocar, você fala, que maravilha. Essa é uma proposta divina. Então a gente compreende, conforme que os espíritos respondem, que tudo depende da nossa força de vontade. Nós temos que ser firmes nessa força de vontade. Agora, só a força de vontade não vai adiantar. Por quê? Porque se eu tiver só a força de vontade, e aí na hora que bate o primeiro problema, eu vou desanimar. Né? Eu, às vezes, falo que eu não vou comer doce. Acordo a semana e falo, essa semana eu não vou comer doce, não vou comer chocolate. Aí, de repente, eu vejo aquela torta bonita, aquela coisa toda. O que acontece? A vontade de comer maior. E aí você não resiste. Então, não adianta só eu falar que eu quero ter uma força de vontade. Eu preciso ter uma competência para colocar minha energia naquilo. Então, se eu realmente não posso comer doce e eu sei que isso é algo que eu não vou conseguir evitar, então eu evito de ir nos lugares que tem doce. Até o momento onde a minha força de vontade for suficientemente forte para que eu olhe e fale, eu não quero aquilo mais. É uma proposta muito bonita do ZNA e do AA em relação à questão de vício. Porque quando você compreende que é um dia de cada vez, um momento de cada vez, que você tem que evitar, né, como diz o no AA, o primeiro gole, por causa de todas as situações, a primeira dose, e assim como todas as situações, como quem para de fumar, nós vamos entendendo que é passinho de formiga. E se eu não tenho a força suficiente, mas eu sei que eu quero aquilo, eu quero tirar fazer essa mudança, essa transformação, e isso é complicado, eu tenho que ir devagar. Mas o devagar com força de vontade, com competência, de saber na onde que eu posso cair, onde que eu posso errar, e evitar determinados erros, né? Evitar passar por ali. Se eu sei que eu vou escorregar naquilo, eu tenho que evitar. Né? Essa é uma proposta nossa nessa reencarnação, porque a gente vem com inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Nós viemos aqui para resolver esses problemas. Se eu focar só no problema, eu vou ficar meio desesperado diante de tanta coisa. Por isso que eu preciso focar na solução. E a solução é o evangelho que Jesus nos traz, né? Com inúmeras formas de bem vivenciar esses nossos problemas. Na questão 909, Kardec faz mais ou menos essa pergunta dessa maneira. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, só pelo esforço do homem ele conseguiria vencer? E aí o que os espíritos respondem? Essa resposta também, olha, é complicada. Eu achei até que eu tinha colocado ela no banner aqui, mas eu não coloquei não. O que os espíritos respondem? Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Então, se eu tiver um pouquinho de esforço para acordar de manhã, como no caso
daquela historinha lá do Antônio. Se eu tiver um pouquinho mais de esforço para não comer o doce, esse esforço é insignificante. E colocando em coisas maiores, né? Diante de coisas que realmente movimentam a nossa vida. O esforço para o bem é uma mão estendida à espiritualidade que nos alcança, nos levantando do chão. Então, o esforço nosso diante da proposta da nossa reencarnação e do amparo que todos nós temos, ele é insignificante. E aí os espíritos ainda continuam. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Porque é muito mais cômodo viver na nossa zona de conforto. Quando aqui reencarnamos, nós esquecemos dessa vida espiritual. E aí nós assumimos esse personagem, esse ego, e nós vivemos só em cima dele. Então eu esqueço diante das situações que a vida me apresenta, eu esqueço do verdadeiro ensinamento. E aí é onde que eu às vezes enterro meus talentos. Né? E aí volta de novo aquela espetada. Como que eu quero chegar do lugar? Porque se eu vim para cá, uma hora eu tenho que voltar para lá, né? Porque a verdadeira pátria nossa é a pátria espiritual. Nós estamos aqui numa escola, né? Numa passagem. Então, aqui cheguei, daqui sairei. E quando nós chegarmos na pátria espiritual, o que nós vamos devolver desses talentos que nos foram apresentados? Então, essa parábola, ela nos mostra esse dinamismo da vida, essa força revitalizadora, essa força que faz parte da herança divina, que é o refazer, que é o buscar, que é o de cocriar. Essa proposta é uma proposta de perseverança, de buscar sempre fazer o melhor. Vamos pensar aí numa planta, numa raiz. A raiz, quando ela vai afundando no solo, porque ela precisa daquele solo para que sustente seu caule, para aguente todas as tempestades, então ela precisa se fortalecer ali na base. Quando ela encontra uma pedra, ela não vai ficar tentando furar aquela pedra. É um gasto de energia, na verdade. O que ela faz? Ela contorna a pedra. Então, nós temos que ter essa força de vontade com a competência de como fazer. E como que eu vou adquirir isso? Me conhecendo. O autoconhecimento. Eu realmente observando a minha vida, observando esses talentos que eu tenho em mãos, observando as situações da minha vida e sempre com aquele olhar de aprendiz. Né? O aprendiz que não tem problema de errar, de acertar, porque ele está aprendendo, e que a proposta maior é a evolução. O que eu disse no início. Nossa reencarnação não é de sofrimento, não é para erro. Por isso, Jesus fala nessa parábola que cada um recebeu de acordo com aquilo que poderia administrar. Então, aquilo que nós hoje recebemos, nós damos conta. Nós só temos que mudar o nosso olhar, tirar o foco do problema em si e verificar e buscar a solução, buscar o depois. Né? E bonito quando ele fala nessa parábola que aquele que foi fiel com pouco, o será no muito. E aí esse entra no gozo do Senhor. O que Jesus quer dizer com isso? Que quando aquele se esforça na multiplicação desses talentos, ele se torna co-criador da proposta divina. Então, se ele é fiel no pequeno, né, naquela pequena tarefa que lhe cabe, ele desempenha com tanto carinho, com tanto apreço, nessa multiplicação, quando ele se torna esse co-criador, ele está presente nessa influência maior da obra de Deus nessa coletividade. Sobre essa parábola dos talentos, o irmão X, no livro Instantes da Vida, ele compara os talentos à sabedoria, ao conhecimento, à inteligência. E o que a gente faz com isso? Né? O que eu faço com a minha inteligência? O que eu faço com o meu trabalho? Cada um de nós exerce uma profissão. O que eu faço com essa profissão? Né? Se alguém me pede para, vai lá, faz um café. Eu vou lá, eu só faço o café, ou eu faço além? Eu vou arrumar a mesa, coloco os pratos, sem cobrança. Né? Porque, como o Haroldo fala no livro dele, que dentro de um mundo de provas e expiações, eu dou somente aquilo que eu recebo.
E a mudança dessa vibração é quando eu consigo fazer a mais. Então vamos exercitando nas pequenas coisas. Né? Jesus já dizia também em outra passagem, né? Se te pedem para caminhar uma légua, caminhe mais, caminhe 7. Então, qual a minha dificuldade em fazer mais? Porque eu espero algo em troca. Quando eu conseguir parar de desejar o retorno de tudo que eu faço, eu consigo fazer além. Porque a partir do momento que eu não espero nenhum retorno, eu vou compreender que tudo é obra de Deus. E por isso que Jesus fala que aqueles que foram fiel no pouco será no muito. E eles entrarão no gozo do Senhor, que serão co-criadores da mensagem divina. Porque é assim que a humanidade vai se melhorar. É assim que nós temos que trabalhar no nosso melhoramento, na nossa evolução, diminuindo as diferenças, né? É uma frase de Kardec que eu gosto muito quando ele fala da caridade, que o homem bondoso, né, a verdadeira caridade é aquela onde nós olhamos o outro diminuindo todas as diferenças. É muito bonito quando a gente vê isso, né? Porque quando a gente fala humanidade, não estou falando só de mim, só eu, minha família, não, nós estamos todos juntos nessa. O planeta, a humanidade terrena, é um conjunto. Nós estamos todos ligados. Tanto que a gente pode ver até para essa questão da pandemia, né? Um vírus que saiu de lá atingiu todo mundo. Estamos todos no mesmo barco, em situações diferentes. Um pouco na frente, outro pouco de um lado, outros com barquinho menores, mas a tempestade é para todos. Nós estamos todos interligados. Para finalizar, como eu disse, essa é uma das parábolas que alfineta, né? Principalmente quando a gente olha com esse olhar próximo de nós sobre esse servo que enterra. Então, para finalizar, essa reflexão dessa noite é para que a gente pense: nessa encarnação, quantos talentos eu recebi? Quantas riquezas me foram entregues? Desde um corpo perfeito, né, com movimentos, com atitudes, com ir e vir, com visão, com falar, com pensar. As pessoas que me cercam, as aptidões das quais eu tenho, a força de vontade, tantas inúmeras situações, o trabalho. Então, tantos talentos, né, tantos bens me foram agregados nessa reencarnação. E a gente precisa usar isso com dinamismo. Dinamismo vem da palavra dínamo, que é gerar uma própria eletricidade. Então, eu tenho que aprender a utilizar todos esses bens e fazer com que eles se multipliquem. Eu preciso usá-los com dinamismo, olhando em cada um nas potencialidades que aquilo pode me trazer e multiplicando-os. Para que quando a gente regresse a essa pátria espiritual, que a gente não faça como o servo negligente, que devolva na prestação de contas, por medo, o mesmo tamanho que eu recebi dos talentos. Nós temos que fazer mais. É essa a nossa proposta, o movimento, a busca, o fazer mais, o olhar por outro no intuito de fazer além daquilo que eu acho que eu estou recebendo. E para poder finalizar, né, agradecendo aí a presença de todos, essa companhia nessa reflexão que é muito interessante, porque cada vez que eu leio, eu vejo tanto que eu tenho que caminhar, né? Mas ao mesmo tempo eu percebo como a misericórdia divina nos ampara e como que Jesus nos traz essa verdade de forma, às vezes dura, mas mesmo assim suave. Se nós compreendêssemos todas as verdades de uma forma divina, como ela realmente é, nós ficaríamos cegos. Kardec até pergunta, isso também tem essa questão lá no Livro dos Espíritos, eu não vou saber qual que é o número, onde ele fala que a verdade é como uma luz que, se for demonstrada de forma ampla para a gente, nós ficaremos ofuscados. É como se a gente estivesse num quarto escuro e de repente entra num ambiente totalmente iluminado. Nós não vamos conseguir compreender e pegar nada. Então Jesus nos traz uma luz refletida. Eu comparo mais ou menos assim: se eu tiver que olhar para o sol, isso vai me dar problema de visão, pode até me queimar a retina. Tanto que quando a gente olha para o sol um pouquinho só, na hora que você olha para os lugares, você fica meio cego, né? Você só vê aquela bola, né, de fogo, né? Agora, quando eu olho para a lua, que é uma luz refletida,
eu posso ficar olhando ali horas e horas que aquilo não vai me incomodar. O Evangelho de Jesus é essa luz refletida. Ele traz a verdade do divino, essa luz mais forte, mais ampla, mas de uma maneira mais suave que a gente pode compreender. Por isso que Jesus não fala só para homens e mulheres há 2000 anos atrás. Ele fala para espíritos imortais, que somos nós, independente do tempo, porque é um evangelho cósmico. É um livro de conduta, de como proceder daquele que veio antes nos ensinar a não cair nesses percalços. Agradeço muito a presença de vocês, gratidão por acompanhar essa live, quem consegue acompanhar ao vivo, e aqueles que vêm depois, que até me retornam, falando que tem visto em outros horários. Então, gratidão a vocês, por estarmos todos nessa busca da evolução, desse melhoramento. Para finalizar, eu quero me despedir de vocês com uma música que eu gosto muito, que é a Oração de São Francisco. Foi, né, data de São Francisco, comemoração, né, de São Francisco. Aquele que veio, o irmão menor, né, aquele que veio dar além do que tinha, né, um exemplo imenso de humildade, de gratidão com a vida, um exemplo vivo da reestruturação da verdadeira mensagem do Cristo. Então, para finalizar aqui, deixa eu compartilhar com vocês o vídeo. Eu vou colocar mudo no microfone, porque senão dá eco. Fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que leve o amor, onde houver ofensa que leve o perdão, onde houver discórdia que leve a união, onde houver dúvida que leve a fé, onde houver erro que leve a verdade, onde houver desespero que leve a esperança, onde houver tristeza que leve a alegria, onde houver trevas que leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe,